Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Estamos felizes nessa noite, mais uma quarta-feira, mais um estudo bíblico. Agora vamos todo mundo se aquietar aí, né? Quem tem o hábito de estar escrevendo, já pega caneta, já pega o lápis, para estar colocando as suas anotações, para depois você estar revendo essas cartas que são extremamente importantes, doutrinárias e que respaldam muita coisa para a nossa vida espiritual. Vamos orar, entregar a nossa vida ao Senhor nesta noite, amém? Eterno Deus e Pai, nós te bendizemos nessa hora. Te agradecemos pelos teus feitos na nossa vida. Te entregamos cada irmão que está a ouvir, Senhor, ó Deus, esse estudo. Ó Pai, que a tua palavra seja acessível à nossa vida, que tudo, ó Deus, que for falado aqui possa servir para a nossa edificação espiritual. Nos ajuda a compreender a tua palavra nesta noite, nos dar da tua graça, derrama através do teu Espírito Santo a iluminação, ó Deus, adequada, para podermos estarmos atentando, Senhor, aquilo que tu tens para nos comunicar nesta noite, no nome de Jesus. Amém, queridos? Só revisando, estamos estudando, né, as cartas da prisão, e nós já vimos Filemon, a semana passada vimos Filipenses, logicamente que é um panorama bem rápido, apenas a dinâmica do nosso estudo se dá em fazer esse panorama da carta e fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Esse é o objetivo dessa sequência de estudos da quarta-feira, é que nós venhamos a ter ciência do texto, a perceber o contexto e aplicar esse contexto em meio a um lado histórico, mas também a um lado atuante. Então, que nesta noite você possa estar percebendo isso. O que eu vou encontrar nesse estudo que pode aprimorar, que pode me ajudar na minha vida espiritual. O objetivo da Bíblia é esse, mudar a nossa vida, porque ela é o poder de Deus, né? Então, hoje nós vamos estar estudando a carta aos Colossenses, irmãos. Então, eu peço que vocês possam abrir as suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 12. Se você puder pegar a sua espada aí, né, e estar lendo esse texto comigo, eu vou ficar muito agradecida. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual também ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Amém, queridos? Mais uma carta da prisão. Nós vimos esse contexto e eu não vou estar esmiuçando mais uma vez, mas
Paulo estava preso e escreve essas cartas, né, para a igreja, para doutrinar a igreja, e sempre ele atendendo a alguma necessidade, que mesmo ele estando preso, ele tinha notícias daquilo que estava acontecendo com os irmãos, com a igreja, com os trabalhos que ele mesmo tinha implantado em suas viagens missionárias. E Colossenses era uma cidade, apesar de ser uma cidade pequena, vamos dizer assim, inexpressiva, mas ela fazia parte de uma rota e era estratégica também para a expansão do Evangelho. Então, é como uma linguagem nossa aqui de Cabedelo, eu vou dizer que ela estava na região metropolitana. Cabedelo está na região metropolitana da Grande João Pessoa, né? Então, Colosso era uma região que estava no tráfico, vamos dizer assim, entre algumas cidades que eram extremamente importantes. Na verdade, quando eu falei a primeira carta, que foi a Filemon, e Filemon e Colossenses, elas têm como se fosse um compilado bem similar, porque é justamente esse irmão que é indicado para que Filemon recebesse, né? E Paulo, quando escreve, diz, olha, recebe aí Onésimo, e ele vai dar testemunho de uma nova criatura e tal. Então, essas duas cartas, praticamente, elas estão entrelaçadas pelo contexto, ok? Na verdade, a carta é do apóstolo Paulo, porém, a igreja de Colossos não foi fundada por Paulo. Paulo foi o influenciador, vamos dizer assim, né? O discipulador dessa igreja, porém, não foi fundada por ele, foi fundada por Epáfras, que era um nativo que conheceu o evangelho através de Paulo e trouxe para a sua cidade e implantou ali aquela igreja. Então, nós vemos que com a influência de Paulo e absorvendo isso, Epáfras leva os ensinamentos, funda aquela igreja, e a igreja está, vamos dizer assim, sendo alimentada e respondendo a isso. Mas nós temos alguns problemas nesse contexto. Como eu vos disse anteriormente, nós vamos falar um pouco do contexto para depois nós aplicarmos. Porque às vezes alguns irmãos têm dificuldade de entender esse contexto e querem logo para as aplicações, mas calma aí, um pedacinho, né? Vamos entender porque cada carta foi escrita para um contexto. E é necessário a gente entender isso para poder a clareza da escritura ter a sua exatidão, ok? Então, nós temos 3 problemas básicos ali naquela igreja. Primeiro, era uma crise ética. Paulo, quando escreve, ele fala sobre isso e ele diz do modo de viver daquelas pessoas, né? Ou seja, está ligado à sua conduta de quem mentir, não mentir mais, os padrões éticos, o modo de viver da igreja, né? Outra coisa interessante, e era um problema para a igreja, era um grupo chamado de judaizantes. Inclusive, nós já estudamos isso na escola bíblica dominical, aqui na igreja, que eram pessoas que, mesmo que tenham ouvido o evangelho, estavam na igreja, mas que ainda estavam absorvendo alguns costumes judaicos como prioridade, como algo que pudesse servir para a salvação. Eles estavam absorvendo isso como um empoderamento para a sua vida espiritual. E Paulo escreve muito bem, dizendo que nada disso vale se eles não recebessem de fato o evangelho na sua essência. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão, e todos esses detalhes que nós já estudamos isso na escola bíblica dominical, ok? Outro problema muito forte também naquele contexto era o gnosticismo, que era uma crença que atribuía que a matéria era má e o espírito era bom. Então, a salvação só viria através da gnose, da meditação, de penetrar no oceano do infinito, né? Então, eles acreditavam nisso aí. E a influência do gnosticismo dentro da igreja foi fortemente combatida por esta carta, através do apóstolo Paulo, pregando a supremacia, a superioridade de Cristo, né? E essa igreja, o complexo dessa igreja, e eu quero que você fique atento ao que eu vou falar agora, né? 3 marcos da igreja. Primeiro, a fé. A fé em quem, irmãos? A fé em Cristo, como Senhor e Salvador. A excelência de Cristo para a igreja, ele é suficiente.
ele é o primogênito da criação, ele é o verbo de Deus. Então, Paulo traz essa verdade como algo extraordinário para essa igreja poder entender e também se desmistificar, porque existia o quê? O culto aos anjos, tantas coisas que estavam atreladas a isso. Eles achavam que seres celestiais também tinham poderes para poder estar protegendo as pessoas. Os irmãos estão entendendo como esse contexto também está ligado à nossa religiosidade, muitas vezes aquilo que a gente aprendeu quando era criança, atribuindo poderes a anjos, que só Cristo tem todo o poder, né, de guardar, de livrar. Então, o primeiro pilar que Paulo enfatiza nessa igreja é a fé em Cristo. O segundo pilar que ele enfatiza nessa igreja é o amor uns pelos outros, ou seja, só existe igreja se existir fé, se crer que Jesus é Senhor. Só existe igreja se existir mutualidade, se existir expressão para o outro. Só existe igreja se existir irmandade, comunhão. Nós vemos isso escrito lá em Atos. As pessoas davam as coisas por amar os outros e eles não tinham nada por pessoal precioso demais que não pudesse ser compartilhado. Então, só se caracteriza uma igreja forte, valente, poderosa, quando ela crê em Jesus, quando essa crença, essa fé também rompe à medida que eu vou de encontro ao meu irmão, o amor uns pelos outros, né? E a última coisa, o último pilar fundamental para a igreja é a esperança. Esperança em quem, amados? Esperança na vida eterna. Se nós estivermos com os nossos olhos postos aqui, a nossa fé em Cristo firmada na matéria, nas coisas, no comércio, né? Estiver naquilo que Deus pode nos dar, então nós vamos perecer. Essa fé não está sólida. A qualquer momento ela pode ruir. Se Deus não me der o carro, então para que me serve a fé? Né? Se eu me decepcionar com meu irmão, então para que me serve a fé? Que tipo de esperança é essa que Paulo está tentando elogiar os irmãos que estavam ali em Colossos, nossos amados colossenses? A esperança da vida eterna, daquele que levou consigo, que estava sendo revelado na cruz do Calvário e que trouxe para nós a esperança da vida eterna, a esperança de nós termos uma eternidade garantida com Cristo em Jesus, através de Jesus, né? Então, só repetindo, irmãos, somos 3 marcos da igreja: a fé, o amor e a esperança. Então, vou dizer mais uma vez para os irmãos fixarem isso: a fé, o amor e a esperança. Será que nós temos isso no nosso coração? Será que nós temos esses marcos? Levamos conosco. Paulo elogia quando ele fala exatamente por essa razão, desde o dia que ouvimos falar do que estava acontecendo entre vocês, que o coração de Paulo se alegrava. Porque, na verdade, os irmãos estavam produzindo a fé, o evangelho estava se expandindo, o amor entre os irmãos era evidente e a esperança da vida eterna estava impressa no coração dos nossos amados irmãos. Mas, então, vem a pergunta, irmãos: o que aconteceu? O que foi que tinha de errado naquela igreja que precisou Paulo enviar uma carta? O que tinha de errado, o que estava acontecendo de errado na igreja naquele momento? Era exatamente esses problemas que estavam acontecendo, que estavam sendo enxertados na igreja e trazendo uma condução meio que difícil. Então, a pergunta é: como Paulo combate tudo isso? Como é que o apóstolo Paulo vai combater todos esses problemas que a igreja estava tendo? Veja só, amados, preste atenção. Em meio aos problemas, a igreja também tinha os marcos. A igreja evidenciava fé, a igreja tinha amor e era cheia de esperança na vida eterna. Então, Paulo combate os problemas para que os marcos fiquem estabelecidos. E como combater tudo isso? Através do ensino cristológico. A excelência de Cristo, o poder de Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória.
Amém? Então, nós vemos exatamente essa expressão, queridos, do apóstolo Paulo, essa preocupação do apóstolo Paulo em trazer para a igreja um elogio, né? Que eles estavam produzindo, que eles tinham fé, que eles tinham amor, que a esperança estava viva no seu coração, porém, eles deveriam estar atentos àquela onda do gnosticismo, alguns judaizantes ainda que estavam infiltrados na igreja, e também eles deviam ser coerentes com a expressão do evangelho que receberam no seu dia a dia. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Eu vou fazer um breve resumo aqui para que vocês possam entender desta carta, ok? Então, primeiro nós vemos, como todas as cartas do apóstolo Paulo, Paulo se apresentando, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, né? Ele deixa o seu apostolado sempre firmado na responsabilidade da pessoa de Jesus Cristo, que foi quem chamou ele no caminho de Damasco. Então, primeiro ele traz a saudação, ele também traz a lateralidade do amado Timóteo, nesse momento que ele estava passando, né? E como foi companheiro Timóteo nesse momento, e para produzir essa carta, e para estar com ele, para poder trazer notícias e levar notícias, como foi importante a pessoa de Timóteo, dentro desse contexto das cartas da prisão. Outra coisa que nós vemos também, resumidamente, é a exposição cristã. Vemos isso na maioria aqui das cartas, amados. Nós vemos o ministério, nós vemos a revelação. E um dos textos que eu quero focar, irmãos, é exatamente o texto que ele diz que ele nos transportou. Irmãos, eu amo esse texto. Como é maravilhoso. Não fomos nós que um dia aceitamos Jesus porque nós éramos bonzinhos. Não fomos nós que decidimos servir a Cristo, não. Foi Ele que nos escolheu. E Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi Ele que nos conduziu, foi o seu amor que nos envolveu, foi a sua graça que nos salvou. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode dar glória a Deus aí? Você pode anunciar e dizer assim, de fato, meu Deus é um Deus grande, um Deus que tem projeto de salvação na minha vida. Então, a exposição que o apóstolo Paulo traz nessa carta é uma exposição de modificação, para modificação, ou seja, nós ouvimos o evangelho, mas esse evangelho não fica estático, ele não é teórico, ele é prático. Ele modifica o homem totalmente, na sua esfera de pessoa, né? Aquela velha história de, mas Jesus quer só o meu coração, e eu não mudo. Mas quando eu vim para a igreja, quando eu aceitei Jesus, eu já não bebia, já não fumava, já não fazia isso, já não fazia aquilo, e nós achamos que isso são coisas extremamente importantes, e de fato são, para o nosso testemunho, mas é preciso compreender que o evangelho tem que mudar o meu temperamento, o evangelho tem que mudar a minha mente. Não os conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que possamos entender, amados, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O evangelho tem que modificar-nos. O evangelho tem que transformar-nos. Se Jesus e se o evangelho não modificou nada na sua vida, então, meu irmão, precisa nascer de novo. Porque o evangelho modifica, o evangelho restaura, o evangelho traz uma nova roupagem. Mesmo que em algumas condutas morais nós talvez éramos irrepreensíveis, mas ele modifica aqui dentro. Raízes de amargura, falta de perdão, coisas do passado que precisam ser trabalhadas, sentimentos de rejeição. Jesus, ele entra para fazer uma faxina geral no nosso ser e nos transformar e nos modificar. E é por isso, irmãos, que nós encontramos tanta dificuldade, às vezes, no segundo marco que vos falei anteriormente, que é no relacionamento uns com os outros. Porque o evangelho está aqui, o evangelho me traz a uma comunidade cristã, mas eu continuo a mesma pessoa. Então, quando o evangelho não muda a minha vida, não tem como mudar os meus relacionamentos. Entende? Não tem como chegar, o meu testemunho não tem como chegar, porque eu preciso modificar a mim mesmo.
Eu preciso olhar para mim, eu preciso deixar esse evangelho modificar a minha vida, eu preciso colocar o Senhor como centro da minha vida e fazer com que a dinâmica do meu dia a dia possa estar sendo atribuída a Cristo e não a mim. É aquela história. Será que Jesus faria isso como eu estou fazendo agora? Será que no meu lugar Jesus falaria isso? Será que a minha atitude está sendo condizente com a atitude que Jesus, nesse momento, como é que eu vou dizer assim, ele colocava na exposição dos seus atos? Essa é a verdadeira pergunta. Outro ponto, assim, bem rápido dessa carta também, é o confronto que ele faz aos colossenses, né? A relação, como eu já disse, do testemunho na família, os deveres familiares, ele deixa isso bem claro. E eu vou falar um pouco disso nas aplicações. E por último, queridos, no resumo desse livro, por último é a chamada a oração. Já no final, ele fala também da perseverança em oração. E esse é um dos pontos que eu quero frisar para esse momento que nós estamos passando. Perseverança em oração. Não é fácil. Estamos em períodos de pandemia e parece que o ativismo, pelo menos para mim, irmãos, eu não sei para você, parece que aumentou, né? As demandas estão aí cada vez mais urgentes e algumas coisas que ficaram atrasadas, que somaram com as que já estavam se encaminhando. E parece que há um ativismo, você às vezes perde noites de sono elaborando e fazendo tantos planos, tantas coisas, e as demandas sufocam e não dá tempo para nada. Mas qual é a nossa prioridade, igreja? Porque há entre nós, porque muitas vezes nós nos sentimos fracos, muitas vezes nos desestimulamos, estamos, a minha vida espiritual está tão fraquinha, a minha vida espiritual está tão assim. Por quê? Falta perseverança em oração. As cartas de Paulo, ele sempre conduz a oração, porque Paulo tem um exemplo de Cristo. O Senhor Jesus, ele falava com o Pai, ele se comunicava com o Pai. E o que está nos roubando isso? O que está roubando esse momento de intimidade com o Senhor? E Paulo finaliza a carta dizendo exatamente isso. Olha, versículo 2 do capítulo 4. Perseverai na oração, vigiando em ações de graça. E ele ainda reforça essa perseverança e ele diz, olha, suplicai ao mesmo tempo por nós, mas também para que a palavra que falamos, o ministério de Cristo, esteja fora dessas algemas, né? Então, ele dá uma chamada para a perseverança. E nós vamos, como prometi, vamos estar fazendo algumas aplicações dessa carta para as nossas vidas, né? Algumas coisas que são necessárias que nós venhamos a colocar aqui. Vimos já toda a parte histórica de forma bem resumida, claro, porque eu estou vencendo esse estudo. Cada quarta-feira eu estou com o livro todo e não é fácil, né? Mas eu gostaria, na verdade, que se fosse uma coisa devocional, não é um estudo detalhado, mas é algo que pudesse produzir nos irmãos, como produziu em mim, como produziu na minha família, uma sede de buscar mais, uma vontade de buscar mais, né? Para esse tempo. Então, eu gostaria que nós pudéssemos aplicar alguns conceitos dessa carta com muita graça de Deus para as nossas vidas. A primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de nós conversarmos, e eu gostaria que você refletisse de forma particular, porque a Bíblia ela é particular, ela fala ao teu coração, ela fala ao meu coração, através do Espírito Santo. Então, a primeira coisa é viver de modo digno de Cristo. Uma expressão corriqueira que nós vivenciamos na nossa vida, na nossa família, né? Nós zelamos pelo nome que nós carregamos, nós zelamos por uma função profissional que nós desempenhamos e às vezes estamos despreocupados com a posição que nós temos em Cristo. Viver de modo digno. E do capítulo 1, irmãos, o versículo 10 e 13, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz, olha, a fim de viverdes de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado. É aí onde eu paro. Será que a minha conduta, será que o meu jeito de ser tem agradado ao Senhor? Será que as minhas motivações têm agradado ao Senhor? Será que eu tenho sido perseverante? Será que o meu testemunho, viver do modo digno do Senhor? E ele fala no capítulo 13, um versículo que eu já falei com os irmãos anteriormente. Olha, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa linda, irmãos. Ele nos libertou para vivermos de um modo digno. É por isso, queridos, que o Evangelho é tão interessante, que não importa o que nós fizemos no passado, não importa a medida promíscua que a nossa vida levava, era conduzida, mas o que importa agora é que se eu estou em Cristo, nova criatura é para frente, é conduzindo o meu testemunho para frente, é levando o meu ser para um modo digno. Se eu bebia, se eu mentia, se eu defraudava em alguma, roubava, né, em alguma coisa, se eu fazia coisas que não agradavam a Deus, se eu me prostituía, se eu tinha qualquer tipo de promiscuidade, de leviandade, se eu amava pornografia, seja qual for a minha conduta, não importa. Cristo me libertou. E eu preciso entender isso, que hoje eu tenho uma nova posição. Missionária, mas eu não consigo. Certo? Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. À medida que nós submetemos o nosso espírito à vontade de Deus, à medida que nós submetemos o nosso espírito à excelência do poder de Deus, porque de fato, irmãos, olhando para nós como seres humanos, nós não temos poder nenhum. Mas a nossa suficiência vem de Cristo. Ele pagou o preço, ele se fez sacrifício, ele tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e hoje nós temos uma nova vida. Ele nos libertou, como diz esse texto, versículo 13, nos libertou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E isso, irmãos, é valioso para nós. Somos apontadores, muitas vezes. Porque fulano fez isso, fez aquilo outro. E nós? Como tem sido a nossa conduta? O que é que eu tenho falado do meu irmão? O que é que eu tenho me expressado? Como é que eu tenho o meu vocabulário? Como é que ele tem se expandido? O que é que eu tenho cantado? O que é que eu tenho visto? É preciso nós compreendermos isso, irmãos, para viver do modo digno do Senhor. O que é no meu universo, na minha vivência, o que é que eu tenho buscado, que edifica, como eu falei a semana passada, a carta aos Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz tudo que é honesto, que é puro, que é amável, que é de boa fama, seja isso que ocupa o nosso pensamento. Então nós precisamos buscar isso, viver do modo digno do Senhor. Outra coisa, irmãos, que eu gostaria de aplicar, e agora se faz uma advertência para nós, para esse tempo bem presente, um tempo, né, onde nós estamos vivenciando tanta coisa pronta, tantas mensagens pelo YouTube, tanta condução de textos, e louvado seja o nome do Senhor, que nós vivemos em uma comunidade. A nossa denominação, um dos pilares dela é maneja bem a palavra da verdade, e louvado seja Deus por isso, porque é colocado para nós como prioridade a palavra de Deus, e nós precisamos dessa advertência para o nosso dia a dia, porque aqui existia o que é falso. Essa igreja, além dos judaizantes, os gnósticos também inserindo algumas soterradamente, como é que eu posso dizer, de forma sutil, eles estavam implementando dentro da igreja, dentro do povo de Deus, algumas doutrinas que de forma sorrateira ia se infiltrando dentro da igreja. E hoje, irmãos, não é diferente.
né? Nós precisamos estar com os nossos olhos bem atentos. Nós precisamos estar com os nossos olhos bem atentos no Senhor, na sua palavra, na veracidade da sua palavra para as nossas vidas, né? Ver o que é falso, o que é engano, o que é para as nossas vidas, né? E nós precisamos entender isso. E no versículo 23, veja só: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e o que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e de qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, vamos atentar para o que é falso. Vigilância. Precisamos confrontar o texto bíblico com o que as pessoas estão falando. Vocês têm na Bíblia? Tá certo? Então, irmãos, precisamos ter essa consciência. Precisamos dar esse valor à palavra de Deus, né? Então, outra coisa bem interessante para nós também é que o apóstolo Paulo fala sobre a exortação à ética modificada. Lembram que eu coloquei isso no princípio do nosso estudo, onde ele fala que era um problema no modo de viver das pessoas, né? Então, ele coloca aqui, irmãos, a exortação de Paulo a uma ética modificada, ou seja, o que é que os nossos irmãos estavam fazendo? Ouviam o evangelho, estavam na igreja, né? Precisavam ter a sua ética modificada, ou seja, eles queriam permanecer com sua vida de promiscuidade, eles queriam continuar mentindo, eles queriam continuar falando do seu irmão. Então, assim, amados, Paulo exorta e traz à igreja essa necessidade de modificar o seu senso ético, de modificar a sua vida, modificar a sua linguagem. E como isso é importante, irmãos? Quantas vezes estamos na igreja, aleluia, glória a Deus, chega em casa, a gente leva uma topada, chama palavrão. Aí fica difícil, né? Muitas vezes, queridos, até mesmo dentro do nosso contexto, estamos na igreja, achamos que somos espirituais, somos totalmente tomados por uma espiritualidade. Quando a gente sai, o que é que a gente faz muitas vezes? Tu viu a roupa daquela irmã? Meu Deus, como louvor hoje cantou ruim e tal. Questão de ética, irmãos, e de procedimento. Era essa necessidade que a igreja tinha. Nós vemos que a igreja tinha os seus pilares, né? Nós vemos que a igreja tinha a sua fé firmada, o seu amor, a sua esperança. Irmãos, isso era motivo de alegria. Dá para você dar uma glória a Deus aí, né? Era motivo de alegria, porém existiam esses problemas. E nós precisamos, né? Precisamos. Por último, irmãos, essa parte eu deixei propositalmente para o final mesmo, para que os irmãos pudessem repensar dos deveres da família. O apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre isso, né? Dos deveres daquele que é salvo, daquele que é de Cristo, daquele que tem uma nova vida com Cristo, né? É necessário que o seu maior testemunho seja na sua casa, seja na sua vida. Porque sabe quem pode dizer quem é você? O seu esposo, que convive com você todos os dias. Sabe quem pode dizer quem é você? O seu filho. Sabe quem pode dizer quem somos nós, irmãos? É aquele que diariamente nós estamos. Então, se de fato nós servimos a Cristo, Paulo exorta e lá, olha o que ele diz, olha: esposas, sejam submissas aos próprios maridos, como convém no Senhor. Ele começa os deveres da família: marido, amar as vossas mulheres, né? Aquele texto que muitas vezes a gente não gosta muito, né? Filho, obedecer aos vossos pais. São todos aqueles cumprimentos, irmãos, que nada mais é do que os mandamentos que já estavam desde lá de Moisés. Então, Paulo não estava trazendo nada de novo, não, irmãos. Ele estava apenas relembrando que como isso era prioridade. Você quer ser salvo? Você tem fé em Cristo? Você ama o irmão da igreja? Ama a sua família. Seja exemplo. Seja testemunho. Não diga para seu filho: faça isso e você faz outra coisa. Seja para o seu filho um testemunho vivo
De alguém que diga assim: meu pai, minha mãe, realmente é um exemplo. Meu pai deixou um legado de cristianismo, de mulher de Deus. Esse é o meu desejo, irmãos. Muito embora, às vezes nós não conseguimos. Todas as vezes não conseguimos, né? Mas nós precisamos buscar isso. Que os nossos filhos, apesar dos nossos erros, mas eles possam dizer assim: minha mãe é mulher de Deus. Meu pai é um homem de Deus. Então, que nesta noite, irmãos, esse evangelho transformador possa alcançar o teu coração, possa alcançar a tua vida, possa alcançar e, de certa forma, irmãos, ele possa se expandir e sair daquela região onde a gente diz assim: ah, mas só Deus sabe o meu coração, sabe? E porque Ele sabe o teu coração, e porque Ele sonda o teu coração, é que é necessário você expandir e deixar o Evangelho frutificar. E deixar o Evangelho chegar até as pessoas através do amor, da sua fé, da sua devoção, do seu legado. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Será que nós temos buscado isso no nosso dia a dia, irmãos? Essa é a interrogação desta noite, né? Eu quero que você possa repensar. Olha, irmãos, a nossa família e o nosso testemunho na família revela que, de fato, aceitamos ou não a Cristo. Se nós não conseguimos um conceito, pelo menos em mínimas coisas, do nosso reduto, que somos cristãos, é hora de avaliar, é hora de pensar, é hora de voltar ao primeiro amor, é hora de rever isso. Se o meu filho não quer servir a esse Jesus que eu sirvo, alguma coisa está errada. Precisamos compreender isso. Amém, queridos? Então, nós encerramos mais uma carta maravilhosa, né? E eu gostaria que os irmãos estivessem lendo essa carta aos Colossenses. Olha, 3 tarefas já, irmãos. Filemon, Filipenses e Colossenses. Tem muito pano para manga aí, né? Vocês estão lendo essas cartas da prisão? À medida que nós estamos estudando, eu quero incentivar vocês a estarem lendo essas cartas, que são extremamente importantes, irmãos, para a nossa edificação espiritual. A Bíblia é para produzir em mim e em você uma mudança de vida, de testemunho, uma mudança no nosso dia a dia. Amém? Então, um forte abraço para vocês, que Deus abençoe. Só avisando que sexta-feira, o nosso culto de oração, estaremos, né, com a sexta-feira foi uma bênção, nós tivemos um número expressivo de pessoas. Mais uma vez avisando para todos, nós já estamos com a capacidade de 60%. Creio eu que na próxima semana nós vamos aumentar mais 20% pelas deliberações aí do governo do estado. Nós já ficamos felizes, foi uma bênção, irmãos. A abertura em Camboinha da nossa congregação foi um culto festivo, foi um culto de alegria. Ver o rostinho dos irmãos, irmã Fátima, alegre, né? Querendo estar ali com os irmãos, e isso é muito importante. Eu fico muito feliz, irmãos. Então, que nesta noite nós possamos estar também sentindo desejo de vir para a casa de Deus, sentir desejo de estarmos juntos, irmandados, orando, buscando. Ao Getsemane Coreografia, fizemos uma reunião, estão aí articuladas. Então, um forte abraço a todos, vamos orar nesta noite, agradecendo por esse estudo maravilhoso na presença do nosso Deus. Amém? Pai, diante da tua presença nessa hora, nós te agradecemos, Senhor. Sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Sabemos que sem o Senhor nós não podemos nada. E nesta hora eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude e ajude o meu irmão a permanecer, a perseverar, a ter os pilares, ó Deus, da nossa fé, o amor, ó Deus, ter a nossa fé firmada em Ti e manter a esperança da vida eterna nas nossas vidas. Ó Deus, nós como igreja precisamos ter isso na nossa vida. Ajuda-nos a transpor as dificuldades do nosso eu, as nossas barreiras pessoais, e nos ajuda a testemunhar do Teu Evangelho. Esse é o desejo do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, pela Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até quarta-feira, não perca, divulgue, né? Estejam atentos
aos likes, né? Vão lá, dê um legalzinho, peçam às pessoas da família para estarem aderindo ao nosso canal. Isso é bom para nós também. Então, um forte abraço, Deus te abençoe, meu irmão. E sexta-feira nos encontramos na igreja, no nome de Jesus. Amém.